Olá, está começando agora o Espaço Rural, que hoje vai falar sobre a construção de barragens para reservação de água aqui no Espírito Santo. A escassez de chuva no Espírito Santo preocupa a população e, principalmente, os produtores rurais que precisam de água para o cultivo de alimentos e criação de animais. Um meio alternativo para conseguir água é a construção de barragens. A barragem vai conter águas pluviais, controlar a vazão e abastecer o lençol freático. O produtor dessa propriedade rural na Serra construiu uma barragem para combater a escassez de água que estava prejudicando as plantações de macadâmia, o gado e a criação de peixes. Tinha aí mais ou menos 80 ou mais 100 peixes, de uns 7 a 8 quilos em média, e eu tive que acabar. O pouquinho de gado que eu tinha, eu também tive que vender por causa da falta d'água. E eu tenho uma macadâmia também que não tive mais o que recorrer. E o que sobrou de água, né, é o que tem ali, porque a gente fez essa represa e cavou até o limite máximo. Aí brotou esse pouquinho de água aí para a gente poder, né, dar para salvar alguns peixinhos só, mas praticamente nada. No momento, a barragem ainda está seca, pois acabou de ser feita e ainda não choveu. Seu Zanoni a construiu com recursos próprios e apoio do Incaper. Um apoio que eu tive foi o pessoal da Incaper, só. O resto foi tudo com recurso próprio. Eu gastei em média aí de 22 a 25 mil reais para fazer essa barragem. Foram praticamente uns 16 mil de uma hora máquina, né? E depois os acabamentos, manilhas, né? Mão de obra e o encanamento. O Incaper que faz o projeto, né? O projeto técnico. Esse projeto em posse do produtor será direcionado ao IDAF, né? E posteriormente o IDAF vai fazer a vistoria da barragem construída. A gente está trabalhando em duas frentes. As barragens já construídas, a gente está fazendo a regularização dessas barragens, né? Isso vindo da vontade do produtor. E as barragens a serem construídas, com a dispensa de licenciamento de barragem, até 10 metros cúbicos, facilitou a vida do produtor. Então está facilitando a vida do técnico junto a esse produtor para estar fazendo esses projetos. Quem conversa conosco sobre a construção de barragens de água aqui no estado é o Inker Denner. Ele é gerente de infraestrutura e obras rurais da SEAG, Secretaria de Estado da Agricultura. Bem-vindo ao Espaço Rural. Obrigado pelo convite. Bom, tecnicamente, o que é uma barragem? Como que a gente pode definir? Então, uma barragem é formada de duas peças principais. No caso, o barramento. O barramento, que nada mais é do que no caso das barragens de terra, que são as que a gente mais conhece, é aquele volume de terra que vai ser acumulado, compactado, segurando o curso do rio. E a segunda peça é a área alagada, ou seja, aquele espaço que vai ser ocupado pela lâmina d'água, que no caso vai ser represada, né? Isso é uma barragem, a soma desses dois elementos. O barramento, ele é resultado de uma escavação ali no terreno? É feito um buraco, como se fosse um lago, por exemplo, assim, para a reservação da água e a terra retirada fica em volta? Não exatamente fazer um buraco. É de fundamental importância que, para se fazer uma barragem, ela seja feita em um local que tenha uma topografia adequada. Essa topografia adequada, ela forma como se fosse um cálice, né? Quanto mais adequado for essa conformação do terreno, a topografia do terreno, menores são os custos, menor é a quantidade de terra que você vai precisar acumular e compactar, e mais adequado fica a capacidade de você fazer essa reservação. Quando você tem uma área muito plana, é complicado.
é delicado, porque você acaba abrangendo uma área muito grande com a lâmina d'água e também o barramento fica muito longo. Então, quanto mais nesse formato de cálice, melhor. Ao longo do curso do rio, você vai num determinado ponto mais adequadamente identificado, tecnicamente com propriedades mais adequadas, você vai fazer esse barramento de terra, passando com a máquina, juntando terra ali. Primeiro você vai expurgar, você vai tirar toda aquela terra mole que normalmente fica ao longo do leito dos rios, você vai tirar toda aquela terra mole, vai ocupar com uma argila com características adequadas, vai compactar bem essa argila, passando várias vezes com a máquina, com o rolo, fazendo esse ajuntamento e dando a conformação de talude, né? Então, quando você prepara esse barramento, o acúmulo de água que vai acontecer ali forma essa lâmina d'água e define o volume da barragem como um todo, né? O volume de água a ser reservado. E ela pode ser, então, de pequeno, médio, grande porte, conforme a topografia? Isso, exatamente. Essa topografia vai dizer a capacidade de reservação dessa água. Então, realmente você tem barragens. Tem alguns tipos de barragem. Você pode ter barragem feita em terra, você pode ter feita de concreto, você pode ter barragem mista e, ao mesmo tempo, também tem uma graduação. Barragens de pequeno, médio e grande porte. Barragens de grande porte para reservação de água são barragens que são acima de 15 metros de altura, que reservam mais de 3, 5 milhões de metros cúbicos de água. Isso são considerados barragens de grande porte. Onde que elas podem ser construídas? Áreas rurais, sim, a gente está falando de propriedades rurais, mas em áreas urbanas também. Sim, pode ser feito em áreas urbanas, em áreas rurais. Hoje, o que nós mais vemos é ser feito em áreas rurais, porque, na verdade, o produtor rural ele tem sempre um foco. Ter a água reservada para poder fazer o seu processo de irrigação. É importante lembrar que o processo de irrigação é normalmente o primeiro objetivo do produtor, mas no uso da água, o primeiro lugar, o lugar que tem que ser sempre garantido é o da dessedentação, tanto para o abastecimento humano quanto a dessedentação animal. Uma barragem de água numa propriedade rural, ela acrescenta também em termos comerciais, assim, de valorizar o imóvel, também para tornar a propriedade mais atraente, mais bonita, no caso de quem utiliza a propriedade para agroturismo, né? Ela tem também outras vantagens além do abastecimento, né, humano e animal e para a lavoura. Muito oportuna a sua colocação, a sua pergunta, porque o secretário Otaciano Neto, ele costuma fazer uma colocação muito interessante nesse caso. Ele diz que antigamente valorizava-se uma propriedade pela qualidade da terra. Todo mundo observava a qualidade da terra, mas não é isso o mais importante hoje. Percebeu-se que uma terra que realmente tem valor é uma terra que tem água. O processo de adubação, existem várias formas de você recuperar e de você processar a terra, dando riquezas à terra, com nutrientes que você pode trabalhar. Mas água é um bem natural. Se nós não tivermos reservação de água, nós não temos uma terra adequada. Porque não adianta, por melhor que seja a qualidade da terra, sem água ela não produz. Então, o secretário chama muita atenção para isso. O secretário Otaciano costuma dizer que quem não preservar água vai ter terra sem valor. E é claro que quando você faz um grande espelho d'água, né, um espelho d'água todo reflorestado em volta, ele pode funcionar realmente com um grande apelo turístico, com um grande apelo de embelezamento das propriedades. Andando o estado, a gente observa que nas propriedades que têm barragens, você vê que a grama está adequadamente verde, ela está muito mais rica, a vegetação fica mais
agradável, né? Então é muito mais agradável aos olhos. Há realmente um embelezamento, uma valorização de toda a terra, de toda a propriedade, quando você tem um bom espelho d'água reservado. Se a barragem é tão importante assim, tem tantas vantagens, né? Por que os produtores não investiram nisso, não se preocuparam em fazer esse tipo de reservação de água e agora estão sofrendo com o período da escassez, com as perdas na lavoura, né? A que o senhor atribui essa falta de prevenção ali no campo? Na verdade, o estado do Espírito Santo não tem cultura de barragem. E é um estado que precisa muito de barragens, muito, muito. Até há um tempo atrás, barragem era uma conversa que não se tinha, era uma conversa que não se fazia. Por quê? Porque entendia-se que barragem era você eliminar a possibilidade de ocupar aquela terra que está tomada por água com produção. Hoje já se tem uma outra visão. E o engraçado é que o Espírito Santo é um dos estados brasileiros que mais precisa de reservação superficial. Por quê? O estado do Espírito Santo foi abençoado com um bem extraordinário, que é o granito, que é o gneiss, que é o mármore, que está no solo capixaba. Por outro lado, outros estados brasileiros receberam uma outra bênção. O aquífero principal brasileiro, ele toma o estado de São Paulo, ele toma o estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, parte da Bahia, mas não está presente no nosso caso, no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem abaixo do solo uma laje de pedra, que no caso é o gneiss, o granito, o mármore, é uma riqueza. Mas a riqueza água nós não temos acesso fácil. Então, é de fundamental importância reservar a água para que esta água não escoe direto para o mar. Nós estamos muito próximo do mar, então os nossos rios estão levando as nossas águas direto para o mar. Nada contra que os rios levem as águas para o mar, mas nós também precisamos reservar uma boa parte dessa água. Isso pode ser feito nesse momento? Precisa ser feito. O que não foi feito antes precisa ser feito agora. Para quê? Para que nós não tenhamos outra crise hídrica como essa que nós estamos envolvendo agora e a recebamos despreparadamente. Uhum. Bom, vou pedir ao senhor uma pausa, a gente vai fazer um intervalo, o Espaço Rural volta daqui a pouquinho, a gente está falando sobre reservação de água por meio de barragens, da construção de barragens. Continue com a gente. O Espaço Rural está de volta e o nosso tema hoje é a construção de barragens para reservação de água aqui no estado. Nosso convidado é o Winker Denner, que é gerente de infraestrutura e obras rurais da SEAG, Secretaria de Estado da Agricultura. Bom, Winker, a gente estava falando da importância da construção das barragens, né, do proprietário rural se preocupar com isso, em ter uma barragem na sua propriedade. Mas o senhor falou também da questão da topografia do terreno, né? Então, nem toda propriedade tem uma topografia ideal para a construção da barragem. Nesse caso, o que fazer para reservar água? Então, sim, é verdade. Existem casos de propriedades que não têm muita chance de fazer o barramento adequado e tal. Mas é de fundamental importância para o produtor que ele se preocupe em fazer reservação de água. Uma forma de você fazer reservação de água é produzir caixas secas. Caixas secas são buracos escavados ao longo dos morros e ao longo de estradas, normalmente, ao longo das plantações, né? Sempre feitas de acordo com o projeto e orientação do INCAPER. É de fundamental importância que isso seja feito de acordo com as orientações técnicas. E uma outra coisa que é de fundamental importância também é que se perceba a necessidade de trabalhar coletivamente. O que é isso? O produtor rural
que não tem condições de ter uma barragem na sua propriedade, seja por questões de topografia, seja por questões econômicas, ele deve se associar a outro produtor e outros produtores e encontrarem num grupo de propriedades o melhor local para se fazer um barramento. Encontrando um bom local para fazer um barramento, certamente nós teremos uma barragem de qualidade, com uma boa quantidade de água reservada, um bom volume de água reservada, o que certamente vai permitir o uso coletivo. É de fundamental importância nesse momento, no Espírito Santo, o espírito da coletividade no uso da água. É de fundamental importância. Bom, agora falando um pouco da atuação do poder público em relação à construção das barragens, no apoio ao produtor rural, né? Na reportagem, o proprietário se queixou da falta de subsídio do poder público para construção da barragem, que foi feita por ele com recursos próprios, né? E isso dificulta mais ainda a situação do produtor, que já vem sofrendo com perdas na lavoura, né? Com perdas financeiras, né? A renda, a receita dele já vem sendo comprometida. Ele cita também o alto custo da hora-máquina, que ele alugou de uma empresa particular para poder construir essa barragem, né? Esse custo poderia ser amenizado, segundo o produtor, se a prefeitura disponibilizasse o equipamento, essa máquina, aos produtores, né? Como é que o senhor vê essa sugestão do produtor? Isso é uma solução viável a curto prazo? Como que o Estado pode entrar, já que o senhor representa a Secretaria de Estado de Agricultura aqui no programa, né? Como que o Estado pode entrar apoiando o produtor? Na verdade, o Estado já entra apoiando. Na verdade, o Estado, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa, o Poder Executivo vem desenvolvendo esse programa de barragem. E o programa de barragens não diz respeito único e exclusivamente a você construir as barragens. A Secretaria de Agricultura também disponibiliza para algumas prefeituras, na medida do possível, das solicitações e da capacidade financeira da Secretaria, do Governo do Estado, disponibiliza a máquina para algumas prefeituras. Outras prefeituras, elas já têm essas máquinas adquiridas com recursos próprios. A própria Assembleia, alguns deputados colocam recursos no governo exatamente para disponibilizar máquinas para algumas prefeituras. Por meio das emendas parlamentares. Por meio das emendas parlamentares. A parceria hoje para a solução da crise hídrica do Estado do Espírito Santo existente entre a Assembleia e o Governo do Estado é algo que nunca aconteceu antes. É impressionante quando essa coisa está acontecendo de uma forma fina e adequada. A diferença está no seguinte, o que nós precisamos hoje é ter um processo coletivo, como eu falei anteriormente. É de fundamental importância que não seja para o interesse de um produtor. É de fundamental importância que seja para o interesse de um grupo de produtores, de uma comunidade de produtores. Se você disser que o Estado vai colocar, ou o município, uma máquina para resolver o problema de um produtor, não é adequado. O correto é quando esse produtor demonstra que tem interesse em fazer uma barragem na sua propriedade e que vai permitir que a água acumulada ali seja usada por um grupo de vizinhos, por uma comunidade vizinha, com certeza o poder público não só vai apoiar com máquina, como nós na SEAG nos colocamos, tanto dentro da GIOR, que é a minha gerência, a gerência que cuida da execução das barragens, como no INCAPER e no IDAF, nós vamos dar toda a orientação para que o produtor faça de forma adequada a construção da sua barragem. Um outro detalhe é que o governo também criou uma linha de financiamento junto ao Bandes para o produtor. Então, ações do governo têm acontecido, elas são efetivas hoje e têm sido eficientes e eficazes. Aí já é uma política mais voltada para o produtor no particular. Exatamente. O produtor individual mesmo. Aí ele recorre a linhas de financiamento, então, para se capitalizar, para construir, para investir na sua propriedade.
Isso. É por meio de linha de financiamento que o Estado ajudaria financeiramente Exatamente, o produtor. pode ser assim. Isso no caso dele for fazer alguma coisa individual. Se ele for fazer de forma coletiva, existem ainda outras formas da gente ajudar. E a parte de consultoria técnica por meio do INCAPER, né? Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, que é um braço da SEAG, né? Exatamente, é um braço da SEAG. O INCAPER, o IDAF também está à disposição, a GESUST, que é a nossa gerência de sustentabilidade, e a GIOR. Quando o secretário Otaciano resolveu enfrentar esse problema, ele realmente se determinou a estruturar a SEAG para poder dar respostas adequadas a esse problema. Não é uma coisa que dá para brincar. Falta d'água, eu ando o estado todinho. Eu tenho acompanhado a necessidade dos municípios. Eu tenho acompanhado em todo o estado a falta de água e o que ela faz com o gado, o que ela faz com a produção, o que ela faz com a vegetação natural. É realmente calamitoso o estado em que o Espírito Santo se encontra hoje. Se nós não tomarmos providências, e essas providências o governo Paulo Artung já vem tomando há um bom tempo. Quando o governo Paulo Artung lá no passado criou o Reflorestar, quanto mais nós tivermos dando atenção ao processo de reflorestamento e à construção de barragens, menor serão os efeitos de futuras crises. Não dá para ficar sem passar por crise hídrica. Isso é cíclico, faz parte do processo da natureza. Nós temos que nos estruturar, nós temos que reflorestar o estado, as propriedades do estado, e nós temos que reservar água, nos preparar para enfrentar as crises que podem vir por aí. Não tem como a gente evitar. Vou fazer só um parêntese, porque a gente falou tecnicamente da barragem, o senhor explicou o que ela é, e me veio a dúvida de como que funciona isso no período de cheia. Né? Elas causam risco, elas trazem risco para o período de cheia também? Não, de forma alguma. Esse aí foi um grande problema do passado. Muito se imagina que reservação de água, no período de cheia, essa água vai ficar acumulada e pode eventualmente vir a romper a barragem. Não passa por esse processo. Na verdade, uma barragem feita tecnicamente, ela prevê, primeiro, uma vazão mínima, de tal forma que a água que vai ser retida permita a passagem de uma quantidade de água, de uma vazão mínima, que vai fazer com que o rio que segue a jusante, ou seja, abaixo da barragem, tenha a sua quantidade mínima de água descendo adequadamente para atender ao caminho natural das águas. Isso é a primeira questão. Segundo, as barragens são feitas com desenhos e peças adequadas para deixar que a água passe nos períodos de cheia e que seja retida nos períodos de seca. Né? Então, a lâmina d'água ela tem um nível. Esse nível ele fica paralisado. Ao acontecer uma cheia, através do extravasor, essa água segue o seu curso natural ao longo do rio. Durante o processo que não tem cheia, que não tem um grande volume de água chegando, é através do monge, que é uma peça construída dentro da área alagada. Através desse monge tem uma tubulação que vai permitir essa vazão de água mínima. Esse processo é um processo tecnicamente muito simples de ser feito. Precisa que o produtor busque as orientações com profissionais que hoje estão sendo preparados. Quando eu digo que o secretário Otaciano criou uma estrutura adequada, a GESUST, que é a nossa secretaria, que é a nossa gerência, de sustentabilidade dentro da SEAG, ela desenvolve um curso de barragem ao longo de todo o estado. Todos os municípios estão recebendo esse curso e já mais de 300 profissionais de todo o estado fizeram curso para construção, para projeto e construção de barragens. Isso é um Podem ganho prestar imensurável. serviço, então, para os produtores rurais. Exatamente, eles estão habilitados hoje, capacitados a fazer esses projetos e a execução dessas obras.
Para a gente encerrar, Winker, eu queria que você falasse, você antecipou um pouquinho, já falou do programa estadual de construção de barragens, né, que seria a minha próxima pergunta aqui, o programa do governo do estado. Esse programa ele prevê investimentos de 90 milhões, né, para a implantação de mais de 60 reservatórios de água no interior do estado até 2018, né, além da retomada de obras da barragem de Pinheiros, que é a maior do estado, né, lá no norte, da implantação da barragem do Rio Jucu e da construção de outras 6 barragens de médio porte. Né, a estimativa é que o armazenamento seja suficiente para abastecer 1.200.000 pessoas durante um ano ou irrigar 22 mil hectares de café. Como é que o senhor avalia essa iniciativa? O senhor está otimista quanto a isso? Então, sim, estamos muito otimistas, mesmo porque nós já estamos hoje com algumas barragens em construção. Nós tínhamos alguns projetos dentro da secretaria, são 34 projetos de barragens de porte médio, são 26 projetos de barragem em assentamentos do governo do estado e mais a barragem de Pinheiros e a barragem de Jucu. Todas essas barragens juntas, elas fazem parte do programa de construção de barragens do Estado e estão sendo executadas pela SEAG, pela Secretaria de Agricultura do Estado. A finalidade maior é o abastecimento, então. Exatamente. Por quê? Existe uma lei federal que estabelece que primeiro, você tem que abastecer a população. Em segundo lugar, não pode deixar o gado morrer de sede, é o processo de dessedentação animal. E por último, é o uso industrial ou agrícola da reservação de água, né, da água que está sendo reservada. No fundo, o que nós entendemos é a necessidade de reservar a água para atender aos 3, que não precise ficar escolhendo qual deles nós vamos adotar. Uhum. Bom, agradeço muito sua participação, foi muito esclarecedora aqui no nosso Espaço Rural. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, assim a gente chega ao final do programa Espaço Rural. Falamos sobre a construção de barragem como meio de reservação de água aqui no Espírito Santo. Obrigada pela sua companhia. Se quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para tvalias.es@gmail.com. Te espero no próximo programa. Tchau.